reunidos em Teu nome, Senhor, te agradecendo, Pai amado, pela Tua presença, Senhor, pela Tua palavra, ó Pai, te agradecemos pelo alimento, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, Senhor, te agradecemos pela vida, Pai. Ó Deus querido, que esse culto, meu Pai, seja de louvor a Ti, Deus. Nós sabemos que o Senhor colocou no coração dos Teus servos, ó Senhor. Venha, meu Pai, reger, Senhor, que Teu Espírito Santo venha derramar da Tua glória neste lugar, Senhor, e que também vidas, Senhor, que estarão ouvindo, que estarão cultuando a Ti, ó Pai, possam se entregar totalmente a Ti, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Pai. Venha renovando, libertando, salvando, ó Senhor, curando da enfermidade, ó Pai, curando da depressão, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Nos transforma, Senhor, para que cada dia nós possamos ser mais e mais parecidos com Cristo, ó Senhor. Venha reger este lugar, Senhor, venha reger este culto, Pai. Nós somos dependentes, ó Pai, somos carentes de Ti, Senhor. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja dado somente a Ti. Amém.
Agora vamos continuar pela fé. Compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares essa porção do céu que está sendo ministrada nas redes sociais nessa noite. E continua aqui ligadinho conosco, que ainda tem muito mais do Senhor hoje para a sua vida, amém? Agora nós vamos com a palavra oficial com o nosso líder regional, Mauro. Oi galera, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez. É mais um ano em que nós achávamos que não ia acontecer,
mas Deus é tão bom que nos deu a estratégia, nos deu a tecnologia, deu a capacidade para que o homem seja inteligente, para que o evangelho dele seja propagado. Eu gostaria de compartilhar com vocês, meus queridos, no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que fala exatamente do tema de hoje. É o tema que nós estaremos abordando para que tudo que aconteça e que isso possa entrar no seu coração e falar melhor com você. Diz assim, Romanos 10, versículo 17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, tudo que iremos fazer, tudo que irá acontecer, será realizado no dia de hoje, será focado em fé pelo ouvir. E o ouvir o quê? Ouvir a palavra, ouvir a pregação, ouvir aquilo que Deus tem de importante para a sua vida. É pelo ouvir. E ouvindo isso, vai trabalhar na sua cabeça, vai descer para o seu coração, vai te encher. E você vai ver o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus está pertinho de você, o quanto Deus te ama, o quanto Deus quer te consolar, quer te alegrar, quer mostrar para você que é pela fé ouvindo que vamos vencer barreiras, vamos vencer as dificuldades, vamos vencer os problemas. É sempre acreditando no Senhor, e é mediante o quê? Fé. Fé em ouvir. Ouça o que é bom, ouça todas as pessoas positivas que têm coisas boas para te oferecer, pessoas que vai fazer você acreditar. Para Deus nada é impossível, mas o que? Sempre dando ouvido pela fé. Pela fé você tem que estar sempre atento a ouvir. Uma das coisas, uma das grandes lições que eu aprendi ainda jovem pelo Senhor, ele disse assim: olha só, meu jovem, aprenda uma coisa, escute mais e fale menos. Deus te deu 2 ouvidos para você ouvir mais e uma boca para você falar menos. E quando alguém falar, e quando tiver que falar, fale o que é bom, fale o que é melhor para o próximo. Fala aqui para o teu próximo que ele é vencedor, que ele conquista, que ele consegue chegar lá. É pelo ouvir. Escute sempre, né? E a fé vem pelo ouvir, porque a pregação da palavra de Cristo é somente ela que gera fé naquele a quem Deus chama em sua graça. É verdade, Ele te chama. Nós estamos no período da graça, estamos vivendo na graça, diante de toda dificuldade, de tudo aquilo que está acontecendo. E você tem que fazer o quê? Acreditar, dar ouvido a Cristo te chamando. Às vezes Deus te chama de várias as formas, de vários os meios. Às vezes hoje nós ouvimos louvores, hoje nós ouvimos pessoas falando, hoje vemos pessoas na rua, às vezes vemos aquele lá dizendo assim, parece louco, falando no meio da calçada para ninguém, no ponto de ônibus. Não, é Deus usando aquela vida, ainda que diante de para você parece ser loucura, mas é Deus te chamando, é a fé pelo ouvir, é Deus querendo que você escute a palavra dele, saiba quem ele é verdadeiramente, e é só diante da palavra que nós descobrimos quem Cristo é, o porquê que ele fez aquilo por nós, o porquê que ele morreu, o porquê que ele deu a vida. Tome posse disso, ele deu a vida dele para que você e eu tenhamos vida hoje. Então que Deus te abençoe, né? Vamos dar continuidade ao trabalho de hoje, né? O trabalho está preparado com o coração, o pessoal que está aqui participando, envolvido, os salmos que você vai ouvir, a palavra final que você vai ouvir, são pessoas que se entregaram a Deus, pedindo a Deus através do Espírito Santo para que nos inspirasse. Os louvores são inspirados para quê? Para que você escute a palavra de Deus. Então, fique até o final. Fique aí você até o final dessa live. Participe dela. E tudo aquilo que você ouvir, né, deixa descer no seu coração. Uma coisa, vou te falar uma coisinha. Convide pessoas, né? Chame pessoas, compartilha rapidinho aí, né? Para que pessoas entrem também. Às vezes você sabe que tem um parente seu, um amigo seu, que às vezes nessa hora está ali sem saber o que fazer. Vai lá, manda o link para que ele participe, né? E que queira estar ouvindo a palavra de Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Agora vamos para o salve para a galera com o Matheus Pinheiro, de 17 anos, da Vila Nova Cubatão.
A paz do Senhor, aqui é o adolescente Matheus Pinheiro, da UADEMES Vila Nova, Cubatão. E o tema hoje que eu irei falar é sobre a fé no ouvir. E para a leitura vai ser em Lucas capítulo 7, onde fala da cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isto, eu mesmo me julguei não digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Bom, há dois passos que o centurião ele precisou seguir. O primeiro foi a humildade. Ele não se achou digno de ir ter com Jesus. Ele mandou seus servos, porque um centurião ele não é judeu. O centurião ele é da guarda romana, ele é um chefe militar onde ele comanda um grupo de 100 soldados ou 100 homens. A fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção, a certeza das coisas que não se veem. É você trazer algo do abstrato, algo que não existe, trazer à existência como se existisse. É você imaginar e você concretizar. É você acreditar que aquilo realmente é real. E por que a palavra? Porque mesmo Jesus não tendo ido lá, ele creu que a palavra que Jesus soltasse dizendo, seja curado, iria fazer com que o servo se levantasse. Tanto é que Jesus dá testemunho da fé dele, dizendo que não encontrou fé como esta em Israel. Porque ele cria na palavra, que se Jesus falasse, o servo seria curado. Por quê? Como dizem Hebreus 4:12, a palavra é viva e eficaz. Mas por que viva e eficaz? Viva porque é real, tem fundamento, origem. Eficaz porque ela pode fazer, pode realizar, pode curar, tudo com a plena excelência. E a palavra, ela não é apenas um substantivo. Ela pode ser apresentada também como um verbo, assim como foi em João 1:1. E Jesus é o verbo vivo, ele é a palavra. A Bíblia é a manifestação dele. E o verbo indicação ao estado. Por quê? Porque o verbo indicação é onde Jesus faz. Ele cura, ele salva, batiza, transforma e leva para o céu. E estado que é estado de ser. Que é estado de você ser algo. E esse estado é real, poderoso, grande. Jesus é forte, poderoso. Ele é imenso. Então esse centurião acreditava. Tudo que ele tinha ouvido dos testemunhos de Jesus, ele sabia que apenas com a palavra dele o servo seria curado. E ouvindo essas palavras, eles acreditaram. Tanto é que quando chegaram na casa do centurião, seus amigos e os anciãos dos judeus, o servo estava curado. Esse é o poder de Jesus. Bom, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, Mateus, que Deus continue abençoando a sua vida, te usando tremendamente. Agora queremos louvar com a notícia humana de 13 anos, também da Vila Nova de Cubatão. Nesse momento, você para tudo que você está fazendo aqui na igreja, no início do culto, você está prestando atenção e leve esse louvor ao Senhor com todo o seu coração, com toda a verdade que há em você. Amém? Paz, Senhor, galera. Espero que eu faça ministrar seu coração através dessa canção. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim.
raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. E aí, pessoal, o que vocês estão achando do culto? Estão comentando aí no chat? Mandem sugestões, mandem o que Deus está falando com você através dessas ministrações, deste louvor. Não se esqueça de seguir a nossa rede social lá no Instagram, que é o Odemes_Cubatão, para você ficar ligadinho em todas as programações que nós vamos ter. Nós vamos agora numa semana intensiva de Odemes, e amanhã tem mais, mesmo horário, às 19h30, você consegue assistir um outro culto aqui na DMS Vila Nova. Então não se esqueça de seguir, não se esqueça de compartilhar, e não se esqueça também de comentar. E aí, galera, tudo foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, lindo. É como foi falado no início, a fé vem pelo ouvir. E neste momento, vamos dar uma palavra de reflexão para o nosso irmão e líder ali na Caraguatá, o Gideão e sua esposa Thalita. Eles estarão trazendo para você uma palavra de fé, uma palavra que vem pelo teu ouvido, e ouvir a palavra de Deus. Escute, reflita, sinta mais um pouquinho do que Deus tem para você. Graça e paz, Denis, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita. Eu sou o Gideão. A gente faz parte da liderança dos adolescentes aqui na igreja da Ilha Caraguatá, e estamos com saudade de vocês. Sim, estamos com muita saudade de apertar vocês, de ver vocês, mas eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, não é? E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, é a fé no ouvir. Em Romanos 10:17, a palavra do Senhor diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eu quero explicar esse versículo para vocês, dividido em 3 partes. A primeira parte é de sorte que a fé. A fé é o único meio da salvação, em resposta à graça de Deus, manifesta à humanidade, unicamente por mediação de Jesus Cristo. Segundo, pelo ouvir. Ouvir, meio humano, de obtenção da fé. O start do crer. Start, para crer. Logo vem a
compreensão da fé, a abrangência da fé, o conhecimento do pecado, a necessidade de um Salvador e a confissão. E o terceiro e último é o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é um instrumento criador, salvador e eternizador do crente. Ação divina, causadora, sustentadora e direcionadora da fé. Então, a palavra de Deus, ela é Jesus Cristo, que está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 1, que ele é o Verbo. Amém? Amém. Meus queridos, esse assunto sobre fé, no ouvir, e eu estava vendo uma situação que às vezes acontece comigo, acontece com você, acontece com a Thalita, que acaba que a nossa fé está morta. A gente não acredita mais, a gente não tem fé. E hoje a gente veio no intuito de ativar, de dar, como a Thalita falou aqui, dar um start na sua fé. A gente veio fazer com que a gente consiga ativar, reavivar a fé que a gente tem em Cristo Jesus Cristo. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não é somente ouvir, é você abrir a Bíblia, uma constância diária, é a gente ler, é a gente compreender aquilo que não sabemos. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus nos direciona para aquilo que precisamos. O Espírito de Deus, ele nos guia, ele fala ao nosso coração, ao nosso ouvido, ele fala no nosso particular: é aqui que você tem que ir. Esse versículo aqui que você às vezes está desprezando é aquilo que vai nos ativar novamente, é aquilo que vai fazer com que a gente volte a uma retomada, é aquilo que vai fazer com que você acredite em mim. Jesus Cristo, ele não morreu na cruz do Calvário para que hoje a gente tivesse uma fé morta, para que hoje a gente só ouvisse e não guardasse. A fé, ela vem do ouvir, mas não somente um ouvir que entra por esse ouvido e sai pelo outro e pronto, acabou. A fé que vem do ouvir é aquela que você guarda, aquela que você assimila, é aquela que quando você escuta uma pregação na sua congregação, ou quando você vê um vídeo como esse, ou você procura algo no YouTube, ou até através de um hino, você ouve, você medita, você guarda, você pesquisa, você assimila, você volta a meditar novamente naquilo que foi falado. E a fé, só para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler alguns trechos aqui de Atos 8, que conta a história de Felipe. Que Felipe, quando houve uma perseguição por estar pregando o Evangelho, por estar falando das boas novas de Cristo, ele foi ao caminho de Samaria. E quando ele foi ao caminho de Samaria, isso está no versículo 4, a partir do versículo 4 do Atos 8, 4. Eles estavam dispersos, estavam espalhados, todos os apóstolos estavam teoricamente sem rumo, mas todos sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E Felipe foi para a cidade de Samaria. E lá ele começou a falar, começou a pregar do Evangelho da cruz, da morte
de Jesus Cristo. Ele está falando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E uma enorme multidão daquela cidade, que antes estava debaixo do jugo do diabo. Às vezes eles estavam, como a gente lê aqui, tinha um rapaz que ele trabalhava com feitiçaria, com magia, e o pessoal acreditava em tudo quanto ele falava. E Felipe foi lá, e ele anunciava a mensagem de Cristo. A multidão, versículo 6, e as multidões ouvia com atenção o que ele dizia, e todos escutavam e viam os milagres que ele fazia. E o espírito do mal, gritando, saía de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito feliz. A fé, quando ela se ativa no nosso coração, ativa na nossa vida, a primeira coisa que ela traz é o crer. Aquele povo, o povo samaritano, ele creu na mensagem, ele creu na cruz, como hoje eu e você acreditamos e cremos. E a fé do ouvir essa mensagem trouxe alegria, trouxe salvação. Quando a gente anda um pouquinho mais, no versículo 12 fala que a fé deles foram tanta que Felipe batizou tanto homens e mulheres, porque eles creram, eles acreditaram que Jesus Cristo era o Senhor. Aí eu faço uma pergunta para todos vocês. Será que a nossa fé ela é viva ou ela está morta? Será que a gente ouve, escuta as mensagens de inúmeras pessoas, de vários pregadores, e às vezes elas não têm nenhum efeito na gente, ela não dá um start para que a gente venha crer de fato? Que crer não é algo como torcer. Eu estou vendo um jogo de futebol, aí eu estou vendo um jogo de Santos e Corinthians, Corinthians acaba saindo na frente com 1-0, e eu fico torcendo. Eu torço para que o Santos faça na prorrogação 2 gols e acabe sendo vitorioso. Eu torço para isso. Mas a fé é diferente. A fé é crer. É crer naquilo que não enxergamos. A fé é a gente crer naquilo que escutamos. A fé, eu fiz uma pequena anotação aqui, que a fé ela é calma, a fé ela é tranquila, mas ela é firme como uma rocha. Aí eu tenho uma ideia para dar para vocês, que quando a gente se dispõe a ler e meditar na palavra de Deus, a gente percebe que a palavra de Deus está falando com a gente, porque a Bíblia em si, ela é um livro, mas quando a gente abrimos ela e começamos a ler, Deus ele começa a falar com a gente, e a gente começa a ouvir Deus. E quando a gente acaba chegando nesse estágio,
a gente vê que Deus existe, a gente começa a ver que a gente crê em Jesus Cristo, a gente acredita que tem um lugar preparado para cada um de nós, que Ele foi ao céu para fazer morada. E da minha parte, eu tenho só isso mesmo para estar falando para vocês. E a Thalita tem uma coisinha para falar também. Bom, quando o Gideon estava falando de ler a palavra do Senhor e meditar, eu aprendi algo muito importante. Que é assim, ler. Você vai ler e meditar. Cristão medita? Sim. Nós cristãos, nós meditamos. Só que assim, a meditação do cristão é diferente da meditação do mundo. Por quê? A meditação do mundo, ela vai se esvaziar, né? Ele senta lá, ele vai fazer um yoga, ele vai fazer uma meditação. Isso é se esvaziar, é algo que nós não praticamos. A nossa meditação é meditar, se encher da palavra do Senhor. Então é muito importante que quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente medite. Não só ler, ali acabou, não. A gente lê, medite e depois a gente ore naquela palavra. Ore, abre, tu pode olhar de olho aberto, vai lendo aquele versículo e orando em cima daquele versículo, profetizando aquelas palavras na sua vida. Essa é a dica que eu quero deixar para vocês. Então a gente medita sim, tá? Mas medita na palavra de Deus. E desde já a gente agradece a cada um de vocês e fiquem na paz do Senhor.
isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um dia. Temos mais um dia para frente, tá? Te esperando. Então, siga aí nas nossas redes, a DMS Vila Nova, pelo Face, no YouTube, se inscreva lá, DMS Vila Nova, se inscreva lá e participe, porque amanhã tem mais, às 19h30. Nós contamos com você. Foi tudo bom, tá vendo como valeu a pena? Você participar aí da Fé pelo Ouvir. Amanhã tem mais, vai falar de fé, mas com outro tema. Mas você precisa estar assistindo amanhã, para você saber qual é o outro tema. Então, venha. Foi gostoso, não foi? Não valeu a pena? Então continue. Estamos aqui agradecidos a Deus por este dia maravilhoso, por tudo que Deus nos aprovou, pelo seu Espírito Santo que nos deu graça para que tudo isso acontecesse. Para mim e você, ser cheio da graça de Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus parentes. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Fique com louvor, porque eu estou indo para casa, porque eu sei que amanhã tem mais. Vou tomar meu chocolate quente. Um abraço. Em 2020.
É amanhã.